Toda sexta-feira, o oráculo abre novos caminhos. E hoje não será diferente. Talvez você tenha chegado até esta leitura procurando uma resposta. Talvez esteja vivendo um momento de mudanças. Ou talvez apenas tenha sentido que precisava estar aqui. Seja qual for o motivo, as cartas já conhecem a pergunta que você trouxe até esta mesa. Hoje, o oráculo abriu 3 caminhos. Cada um deles conta uma história diferente. Mas apenas um representa o momento que você está vivendo. Logo abaixo de cada carta existem outras 2, ainda ocultas. Elas revelarão como essa história continua. Mas existe uma última carta. Ela permanece fechada no canto direito da mesa. Ela não pertence ao primeiro caminho. Não pertence ao segundo, nem ao terceiro. Ela será revelada apenas no final. E somente quem permanecer até o último instante conhecerá o veredito do oráculo. Agora observe apenas as 3 cartas diante de você. No primeiro caminho está a torre. No segundo caminho está a imperatriz. No terceiro caminho está a força. Não escolha pela lógica. Escolha a carta que chamou sua atenção primeiro. Porque, quando o oráculo fala, a intuição costuma reconhecer o caminho antes da razão. Os 3 caminhos já foram abertos. Agora, a escolha pertence a você. 5, 4, 3, 2, 1. A escolha foi feita? Então não mude de ideia. O primeiro impulso da intuição costuma ser o mais verdadeiro. Vamos abrir o primeiro caminho. Se você escolheu a torre, esta mensagem encontrou você. As cartas ocultas deste caminho são o louco e o imperador. À primeira vista, a torre pode assustar, mas ela não chega para destruir a sua vida. Ela chega para derrubar aquilo que já não sustentava o seu futuro. Às vezes insistimos em permanecer em lugares, relações ou situações que já perderam o sentido. A torre rompe esse ciclo. Ela abre espaço para algo novo. Então o oráculo revela o louco. Depois da queda, surge a coragem de recomeçar, sem carregar o peso do passado, sem a necessidade de controlar cada passo. O louco lembra que toda grande jornada começa quando aceitamos sair da zona de conforto. E então aparece o imperador. Perceba como tudo se conecta. Primeiro, a vida derruba estruturas frágeis. Depois convida você a recomeçar. E, por fim, entrega a oportunidade de construir algo sólido. O imperador representa estabilidade, responsabilidade, segurança. Se este foi o seu caminho, o oráculo mostra que aquilo que parecia uma perda pode ser o início da fase mais forte da sua vida. Agora vamos abrir o segundo caminho. Se a sua escolha foi a imperatriz, esta mensagem pertence a você. As cartas ocultas são a morte e a temperança. A imperatriz representa a abundância, criatividade, crescimento. Ela lembra que tudo aquilo que recebe cuidado tem potencial para florescer. Mas existe uma condição. Para que algo novo cresça, algo antigo precisa abrir espaço. É então que o oráculo revela a morte. Ela não anuncia um fim para ser temido. Ela anuncia uma transformação, um ciclo que termina, um hábito que precisa ser abandonado, uma versão de você que já cumpriu sua missão. Depois dessa mudança surge a temperança. Ela traz equilíbrio, serenidade, a certeza de que tudo encontra seu lugar quando respeitamos o tempo da vida. Nem toda transformação acontece de um dia para o outro. Algumas flores desabrocham lentamente. Se este foi o seu caminho, confie. O que hoje parece uma despedida pode ser exatamente o começo daquilo que você tanto esperava. Mas ainda existe um terceiro caminho aguardando para ser revelado. E, depois dele, chegará o momento de conhecer o veredito do oráculo. Agora chegou o momento de revelar o terceiro e último caminho. Se a sua escolha foi a força, esta mensagem encontrou você. As cartas ocultas deste caminho são a sacerdotisa e o enforcado. Observe como o oráculo construiu esta jornada. A força não representa vencer pela imposição. Ela representa dominar aquilo que acontece dentro de você. Enquanto muitas pessoas tentam controlar o mundo ao redor, a força lembra que a verdadeira vitória começa quando aprendemos a controlar nossos impulsos, nossos medos e nossas emoções. É essa coragem silenciosa que transforma uma pessoa comum em alguém capaz de enfrentar qualquer desafio. Então o oráculo revela a sacerdotisa. Ela chega como um convite ao silêncio. Nem toda resposta precisa ser procurada desesperadamente.
Algumas respostas aparecem quando a mente finalmente se acalma. A sacerdotisa lembra que a intuição é uma linguagem que só pode ser ouvida quando o barulho das preocupações diminui. Talvez você esteja buscando sinais em todos os lugares, quando a resposta já existe dentro de você. E então surge o enforcado. Uma carta que muitas vezes é mal compreendida. Ela não representa derrota, ela representa uma nova perspectiva. Às vezes, a vida não pede que você lute mais. Pede apenas que pare por um instante e olhe para a situação de outro ângulo. Aquilo que hoje parece um obstáculo pode, na verdade, ser uma oportunidade disfarçada. Se este foi o seu caminho, o oráculo deixa uma mensagem muito clara. A força que você procura não está apenas na ação. Ela também está na paciência, na reflexão e na capacidade de esperar o momento certo para agir. Agora, os 3 caminhos foram revelados. Cada um contou uma história diferente. Mas ainda existe uma última mensagem. Desde o início desta leitura, uma carta permaneceu fechada no canto desta mesa. Ela acompanhou cada escolha, cada transformação, cada aprendizado. Ela não pertence ao primeiro caminho. Não pertence ao segundo, nem ao terceiro. Ela pertence a todos que permaneceram até aqui. Respire profundamente. Chegou o momento do veredito do oráculo. A carta revelada é: os enamorados. Muitas pessoas associam esta carta apenas ao amor. Mas o oráculo revela um significado ainda mais profundo. Os enamorados representam escolhas. Toda mudança começa com uma decisão. Observe como esta carta une os 3 caminhos. A torre mostrou que algumas estruturas precisam cair para que uma nova vida possa ser construída. A imperatriz revelou que o crescimento exige coragem para encerrar ciclos e permitir que o novo floresça. A força ensinou que a verdadeira coragem nasce quando aprendemos a ouvir nossa própria sabedoria antes de agir. E agora os enamorados unem todas essas mensagens. O futuro não depende apenas das cartas. Ele depende das escolhas que você fará depois que este vídeo terminar. Talvez o universo esteja colocando 2 estradas diante de você. Uma leva ao conforto de permanecer onde tudo é conhecido. A outra conduz ao desconhecido, mas também às maiores possibilidades. O oráculo não escolhe por você. Ele apenas ilumina os caminhos. A decisão sempre será sua. E talvez esta seja a verdadeira mensagem desta sexta-feira. Não tenha medo de escolher aquilo que aproxima você da vida que deseja construir. Porque cada grande destino começou com uma única decisão. Agora eu quero saber, qual foi o caminho que encontrou você? A torre? A imperatriz? Ou a força? Escreva nos comentários. Quero descobrir qual dessas histórias reuniu mais pessoas nesta leitura. E responda também a esta pergunta: se hoje você pudesse transformar apenas uma área da sua vida, qual seria? Se esta leitura falou ao seu coração, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Toda sexta-feira o oráculo abrirá 3 novos caminhos. E apenas quem permanecer até o final descobrirá o veredito do oráculo. Eu sou o Mago Notiel. As cartas mostram caminhos. As escolhas escrevem destinos. E enquanto houver cartas sobre esta mesa, sempre existirá uma nova história esperando por você. Que a luz das cartas ilumine os seus caminhos, fortaleça a sua intuição e acompanhe cada escolha feita a partir de hoje. Até a próxima leitura.